João 12, de 1 a 8. Se o irmão achou, diga amém. Será lida entre nós a palavra do Senhor. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse-lhe, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Vou avançar um pouquinho mais, irmãos. E muita gente dos judeus soube que estava ali e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, aquele que havia ressuscitado dentre os mortos. E os principais sacerdotes, tomando deliberação para matar também a Lázaro. Por quê? Porque muitos dos judeus, por causa dele, criam em Jesus. Vamos orar? Senhor, vem nos abençoar pela sua palavra lida nesta noite. Nós oramos pela igreja, que vai ouvir a instrução, ó Deus, do servo da igreja, pastor da igreja, e que esta palavra não seja minha, não venha dos meus lábios, mas da vontade expressa do Senhor e da mais pura revelação da palavra do Senhor para o coração de sua igreja. Que teu Espírito Santo já esteja atuando, ó Deus, preparando os corações para que sejamos abertos e solo fértil, para que o Espírito Santo floresça na aplicação dessa palavra à nossa vida. Queremos do poder salvífico, ó Deus, nessa noite. Queremos do poder que cura nesta noite. Queremos também, ó Deus, da graça que é capaz de nos mover ao arrependimento, para a salvação e perdão, ó Deus, de cada um que está neste culto. Oramos pelos que estão presentes, pelos que estão em casa, por todos que ainda vão ouvir esta palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Lições do ministério de Jesus Cristo. O Evangelho de João é repleto de lições. Nós já analisamos várias delas. Eu creio que hoje de manhã os irmãos devem ter ouvido um dos sermões mais espetaculares pregado deste púlpito. Uma exposição do capítulo de João, capítulo 14, como uma das melhores que eu já ouvi na minha vida. Exposição detalhada, com os quadros dos versículos muito bem colocados e aplicada para o despertamento de todo aquele que nele crê. É isso que o Evangelho de João é, um evangelho cheio de lições sobre a vida e sobre o ministério do Senhor Jesus. Quando vemos o evangelista João relatando sempre os milagres de Jesus, você verá que logo no capítulo 2, ele vai destacar o milagre da água transformada em vinho. Você percebe que essa repetição de milagres, essa narrativa de milagres o tempo todo, o milagre de João capítulo 5, o milagre do poço de Siloé, o milagre da água em vinho e tantos outros milagres da multiplicação e outros que o irmão encontra no Evangelho de João, tem objetivos muito claros ali. Apresentar lições espirituais para a sua igreja e para todos aqueles que têm contato com o Evangelho. Primeiro, eu acredito, irmãos, que o ministério de Jesus tem por objetivo, no momento em que ele realiza os seus milagres, revelar o poder dele, Cristo, a todo aquele que não conhece o poder de Deus. Por isso, cada um dos milagres tinha tamanho impacto na vida da igreja e da comunidade. Veja o capítulo 12, logo no versículo 11 é dito: porque muitos dos judeus, por causa dele, iam, ou seja, por causa de Lázaro e de sua ressurreição, iam e criam em Jesus. A narrativa do milagre tem sim por principal objetivo revelar o poder de Cristo. A segunda perspectiva que tenho, pelo qual vejo que o milagre está narrado na Escritura e é registrado para o nosso coração, é que o milagre tem por motivo, aqui no caso do texto, na aplicação do milagre, promover a glória de Deus. Você pode perceber que nas narrativas do milagre, o tempo todo, as pessoas vão discutir qual é o objetivo do milagre e se o pecado que está sobre a pessoa, é a causa ou a consequência do seu sofrimento. Mas o tempo todo o evangelista João vai narrar do discurso ensinado de Jesus, quando, por exemplo, de João capítulo 9, ele diz que nem ele nem sua mãe pecou em referência ao cego, mas ele disse, está assim, para que nele se manifeste o quê? A glória de Deus. Veja que então o milagre tem sim, tem por claro objetivo promover a glória de Deus.
Outros objetivos clássicos do milagre narrado no texto são para fortalecer a crença dos discípulos e levá-los a continuar crendo no poder do nome de Jesus, do nome de Deus e do evangelho que estão anunciando. Mas também, irmãos, o milagre está narrado e é narrado para nós que ouvimos e lemos o evangelho, para que possamos, muitas vezes nós, ímpios e céticos, isso mesmo, ímpios e céticos, sermos despertados pelo milagre e pelo poder do nosso Deus. Eu quero tirar com os irmãos aqui pelo menos 4 lições desse texto, irmãos, e desse jantar de Jesus com a casa de Lázaro e com suas irmãs, começando pela primeira lição, que está logo no versículo 1. Vamos ler todos juntos o versículo 1 novamente, não sei se a equipe tem na tela, o João capítulo 12, o versículo 1. Eu preparei algumas transparências, não sei se podemos usar a transparência ou o texto. Está na tela, vamos ler todos juntos o versículo 1, está na tela, toda a igreja? Veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. A informação final do versículo, a quem ressuscitara dentre os mortos, tem um objetivo claro, irmãos. Está se falando do poder de Cristo e tudo isso apontando para a glória de Deus. A primeira lição, coloquei como lição da ressurreição, porque a lição da ressurreição é de mais importante. Perceba que se você estudou já o Evangelho de João, no capítulo 11, o texto todo e todo o capítulo trata da enfermidade e da morte de Lázaro. A enfermidade é tão grave que é para a morte. Quando ele morre, a sua irmã lamenta no primeiro contato com Jesus e diz: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria o quê? Morrido. Ela está frágil, ela está fraca, Lázaro está sepultado há 4 dias e veja que estava definitivamente morto. A sentença é: já cheira mal. Por que então alguém que morreu, estava há 4 dias na sepultura, é tirado de lá? É tão somente para testemunho do poder de Deus? É tão somente para promover a glória de Deus? E é tão somente para fortalecer a crença dos discípulos? E é tão somente para despertar os céticos à fé e o chamado à salvação e ao evangelho? Irmãos, eu diria que é mais que isso. E tem muito mais do que isso no texto. A lição da ressurreição de Lázaro é muito mais do que tão somente uma ideia de ressurreição física, mas na verdade um relato para contar a história de todos nós. A lição da ressurreição nos prova que a ressurreição é sim uma lição de vida. Isso está o tempo todo no Evangelho de Jesus, na vida de Jesus. João capítulo 1, verso 4, já no início do Evangelho, a apresentação de Jesus e das suas credenciais como Filho de Deus é, João 1, 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Porque começaram o Evangelho dizendo que a vida está em Jesus e que a vida de Jesus é para a luz e para a iluminação dos homens. Porque essa é a verdade central do Evangelho. Hoje, deste púlpito, ainda que pelo fone, eu estava dirigindo pelo fone, eu ouvi a mensagem do culto da manhã no carro, ouvindo ali o fone, eu entendia claramente que fora anunciado aqui deste púlpito, João 14,6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta mensagem central, tanto do capítulo 1 quanto do capítulo 6, e que vai percorrer todo o Evangelho, é mensagem central porque a ressurreição é figura, irmãos, de nosso antigo estado pecaminoso. A ressurreição nos mostra de onde nós saímos. A ressurreição de cada um de nós, tanto, irmãos, a espiritual quanto também a física, aponta para o projeto de Deus para salvar a sua igreja. Já foi lido na ordem de culto hoje, de forma muito magnífica, como já é de costume. Nossa ministra de música, Angélica, coloca quem? O apóstolo Paulo em sua carta a Efésios capítulo 2. E afirma aos irmãos: ela nem sequer me consultou sobre o sermão da noite, porque ela dispensa o sermão da noite. Nós usamos na liturgia do culto o sermão da manhã e o sermão do boletim, que é o PG. Ela nem fazia ideia. Mas por que Efésios 2, 1 está lá? Porque o Espírito Santo já sabia e já tinha toda a direção do sermão que aqui nesta noite eu pregaria, a dizer aos irmãos o que está na carta de Paulo: estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos pessoas insensíveis, não reagimos ao chamado de Deus, mas Cristo nos tirou do estado mórbido em que nós estávamos. Efésios capítulo 2, versículo 4 diz assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, versículo 5, Efésios 2, deu-nos vida, diz o texto, deu-nos vida juntamente com Cristo. A ressurreição de Lázaro, irmãos, na verdade não é um espetáculo de poder, uma demonstração, na verdade, de uma
espécie de chamar a atenção tão somente para Cristo, para mostrar um trono erguido sem sentido, mas na verdade está tudo em conjunto e conectado com a vida de Jesus, mas com o Evangelho de Jesus e com o motivo de sua vinda aqui, para transformar mortos em vivos, para trazer sentido a um homem cujo pecado matou e afastou definitivamente de Deus. Essa mensagem está por toda a Bíblia. Abra comigo o profeta Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 37, eu queria que você abrisse a sua Bíblia e não esperasse que a tela o fizesse hoje. Eu acho até que quem está lá não está fazendo isso hoje. Ezequiel 37, vamos de 1 a 5. E você verá que a mensagem que nos dá retorno de vida está o tempo todo, irmãos, tanto no Antigo Testamento como permeada no Novo, falando do poder do Espírito Santo para ressuscitar aqueles que estão mortos. Ezequiel 37, 1 a 5 diz assim, a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos aqueles ossos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? Pergunta lá ao profeta. Ossos secos, diz o texto, melhor dizendo, e disse: Senhor, Deus, tu o sabes. Veja o verso 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos. Qual é a palavra aí, irmãos? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí diz assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o quê? Espírito, e vivereis. O que na verdade aconteceu com Lázaro, irmãos, e ali é ressurreição física mesmo, acontece com todos nós da morte espiritual, passando da morte espiritual para a vida. O que está narrado, irmãos, pelo profeta Ezequiel, é na verdade a experiência de todo aquele que passa a ser chamado, Marta, povo de Deus. Quando alguém é chamado à filiação paternal de um Deus que é Pai, ele passará e sempre passará por esse aspecto da ressurreição da morte para a vida. Querem perceber que isso está no Evangelho o tempo todo? No Evangelho de Lucas, capítulo 15. Está lá um filho pródigo que pegou sua herança, gastou absolutamente, preferiu comer as bolotas de porcos que alimentavam os porcos do que ficar na casa de seu pai. Mas quando diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que ele caiu em si, voltou para o pai, ele pediu para que o pai tratasse como um dos seus empregados. E o pai não fez isso. Colocou roupas, sandálias, anel, e deu o motivo e a sentença maior, porque celebrava com o filho a sua volta. Ele disse: estava morto e reviveu. Diga amém. Estava perdido e foi achado. Diga amém. É essa a premissa que está aqui em João capítulo 12. Repetidamente, o evangelista João se apropria de um conceito que é a verdade do Evangelho e que a igreja deve celebrar e louvar a Deus. Nós somos transportados, irmãos, da perdição para a vida eterna, da morte para a vida. Diga glória a Deus. Esse é o sentido do jantar, é o motivo da festa. Cristo não vai ali àquela casa como se aquilo fosse, Carlos, despropositadamente. O Evangelho de João, no capítulo 11, fala de um homem morto, fedendo na sepultura, amarrado e preso. Mas o Evangelho de João, capítulo 12, fala de um homem vivo, restaurado, jantando com sua família, glorificando o poder do nome de Jesus. Que poderoso é o Evangelho. Quando nós olhamos o que está no Antigo Testamento, nós não vemos uma mensagem ultrapassada, perdida, desgastada. Nós vemos o profeta Ezequiel, e nós vemos todos os profetas de Deus dizendo: colocarei um Espírito em vocês, e vocês terão vida. Que conexão espiritual o Espírito Santo dá ao revelar a todos os homens de Deus, inclusive João, o evangelho mais poderoso da Escritura Sagrada, um dos evangelhos mais intensos da Escritura Sagrada, quando nos dão a autoridade que o Espírito tem de ressuscitar os mortos. O irmão verá, irmãos, outra verdade muito claramente narrada em Ezequiel 47, versos 8 e 9. É só virar algumas páginas, por favor, faça isso. Ezequiel 47, versos 8 e 9, há uma história grande de um rio que está crescendo, de um rio que sai do santuário, de águas de purificação que passam por debaixo da porta do santuário e vão correndo do templo até o Mar Morto. Esse é o sentido do texto. A água é rasa no início, média no meio e profunda e intensa quando há um aprofundamento da visão dessas águas que saem do santuário. Mas a palavra, irmãos, mais especial do texto está em Ezequiel 47, versos 8 e 9. Veja o que diz o texto. Ezequiel 47, 8. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste, desce até Arabá, até entrar no mar.
quando deságua no mar, esta água será saneada, diz o texto ali, saneada. Por onde passar o rio, versículo 9. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque esta água flui para lá e saneia a água salgada. De modo que o rio fluir, de modo que onde o rio fluir, tudo o que viverá. A profecia de Ezequiel se repete no sentido de lembrar a sua igreja de que onde as águas do Espírito Santo de Deus e que onde a vida do Senhor passar, ali, irmãos, haverá vida. Isso repetido pelo evangelista João no capítulo 4, quando disse à mulher samaritana: se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá o quê? Sede. Isto repetidamente narrado e registrado também no Evangelho de João, capítulo 7, quando o próprio Senhor Jesus se apresenta na grande festa das tendas, na grande festa dos tabernáculos, e disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, do seu interior fluirão rios de água viva. O que aprendemos aqui, meus amados irmãos, é que na verdade a lição da ressurreição é poderosa e está posta na mesa de jantar, quando Lázaro e o Senhor Jesus estão se olhando nos olhos daquele jantar, para nos lembrarmos do poder do Evangelho, quão poderoso é o Evangelho para fazer transportar aqueles que estão mortos para a vida eterna. Eu fui morto, irmãos, morto espiritualmente, um pecador morto e perdido, já condenado, porque a Bíblia diz que aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está o quê? Condenado. E eu venci essa sentença de condenação quando Cristo me alcançou pelo seu Evangelho e sua preciosa graça. Segunda lição que eu quero passar aos irmãos está agora nos versos 4 e 5 do Evangelho de João, capítulo 12. Volte ao texto, por favor. João, capítulo 12, João 12, versículos 4 e 5. A segunda lição é a lição do ceticismo. É importante lembrar-se que o ceticismo é algo presente na igreja e muito presente no meio da religião. João 12, 4 a 5 diz assim: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Fico perguntando, que cena triste de horror passa Jesus com o seu discípulo, que vergonha. E alguns dizem que a gente tem alguns membros que nos fazem envergonhar. Eu digo, que vergonha. E essa vergonha não é de hoje, ela já estava na mesa de Jesus com Judas. É triste saber, irmãos, mas existem pessoas na igreja que jamais foram transformadas pelo poder do Evangelho. Existem pessoas sentadas aqui nesta noite, nos ouvindo, que vão crer em uma pequena parcela do que aqui é dito, porque na verdade ainda há impiedade, ceticismo e falta de fé nos seus corações. Há pessoas que estão aqui hoje nos ouvindo, cujo currículo religioso é muito bom, mas o ceticismo é maior. Eu fico pensando em Judas. Judas tinha tudo para ser um dos melhores discípulos de Jesus. Veja, à luz do apóstolo Paulo, Judas era judeu. À luz do apóstolo Paulo, Judas é discípulo de Jesus. À luz do texto, Judas é tão importante que ele tem cargos na diretoria. Veja que ele é o tesoureiro. E aqui poupemos os nossos tesoureiros de piadas inúteis, por favor, vamos separar uma coisa da outra. Mas Judas era o tesoureiro da associação missionária de Jesus. Eu fico pensando que um homem desse consegue perder de oportunidade. Se está naquele casamento, meus irmãos, e vê aquela água transformada em vinho, se está no milagre da multiplicação do Evangelho de João, capítulo 6, vendo toda a operação de milagres que alimentam multidões, pães que se multiplicam e multidões são alimentadas. De ver naquele poço um coxo que está jogado no poço, esperando uma água que se mexe, se move para ser curado, mas ninguém o leva à água, e Jesus diz: moço, levanta e anda, levanta, toma o teu leite e anda. Eu fico pensando que ceticismo Paulo tem que ter Judas para ver tudo isso e não confiar no poder de Jesus. E duvidar do poder de Jesus, e não seguir a Jesus como um discípulo fiel e verdadeiro. Não tem por inocente aqueles que estando na igreja se comportam do mesmo modo, porque na verdade a igreja nos impõe lembrar que o ceticismo estará presente na vida de muitos que andam e que caminham com Jesus, que veem seus milagres, que veem seus sinais, mas o Evangelho não lhes entra à mente. Há uma tradição, há uma repetição, há um interesse, há um status, estão buscando um conhecimento social, uma projeção, cumprindo um sistema religioso, mas não foram tocados pelo Evangelho de Jesus. O alerta que nos dá aquele jantar de Jesus com Judas, é que Judas foi alertado e nós também, que tenhamos cuidado com o nosso ponto forte.
Às vezes dizemos que temos que ter cuidado com o nosso calcanhar de Aquiles, temos que ter cuidado com as nossas fraquezas, temos que ter cuidado com aquilo que nos mais está vulnerável, e na verdade não foi o caso de Judas. Judas caiu onde era preparado, Judas caiu naquilo que era forte, Judas caiu naquilo que sabia fazer, Judas caiu do alto de sua arrogância, porque tendo a bolsa, diz o texto, da bolsa tirava, João capítulo 12, verso 6, da bolsa tirava o dinheiro que nela se lançava. Aí você pergunta, pastor, por que isso é uma lição de ceticismo? O capítulo 12 explica, a Escritura interpreta a Escritura. Olhe para a sua Bíblia. Vá para João 12, 37 comigo, olhe para a sua Bíblia, não olhe para mim não, esqueça o pastor, olhe para a palavra. João 12, a partir do verso 37, a explicação clara, porque Judas está mergulhado na miséria onde ele está mergulhado. Começa comigo no verso 37, diz assim, e ainda que tinham feito tantos sinais diante deles, o que aconteceu com essa multidão, irmãos? Judas é um deles. Para que se cumprisse o quê? A palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 39. Por isso não podiam crer, então Isaías disse outra vez, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a glória e falou dele. Apesar de tudo, diz o texto, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Eu gosto da versão da NVI, que esse versículo diz assim, não confessavam a Jesus por medo. A versão da NVI diz isso. Por que eles não confessam? Eles têm medo. Mais do que o coração duro, eles têm medo. Há alunos nossos, adolescentes nossos, jovens nossos, há casais nossos, que aqui são crentes, absurdamente crentes. E lá fora, irmãos, são agentes secretos 007. Ninguém sabe que são crentes. Porque com sua vida negam a Jesus. Não tem coragem, porque tem medo do que se vai dizer deles. Né? Ah, são beatos. Ah, são bobos, creem num livro de carochinhas e de mitos, né? Creem num texto ultrapassado, seguem, na verdade, a teoria do peixe, quando já estamos na era do aquário, e todas as baboseiras que vão inventar para descredenciar a fé e o evangelho. Mas é interessante, irmãos, continuar a leitura, quando vemos a partir do verso 43, diz assim, porque amavam mais a glória dos homens, do que o quê? A glória de Deus. Quando a glória de Deus e a glória do Senhor não nos enche os olhos, irmãos, nós somos apaixonados pelo que é do mundo, nós vamos seguir o que o mundo nos impõe e vamos trocar a glória de Deus pela glória dos homens. Versículo 44, e Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Versículo 46, ele diz, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir, aqui revela o texto, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Aí você vai ficar assim, não entendi agora. Está dando razão àquele pessoal que diz que você não deve julgar e tal. Pá. Veja o texto. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Por quê? Ele vai explicar. Eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Agora veja onde está o juízo. 48, irmãos. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar todo mundo no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu o mandamento sobre o que lhe hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Amém, irmãos? O que está traduzido aqui? Judas, meus amados irmãos, não tem uma experiência com a verdadeira palavra revelada de Deus.
A palavra revelada do Senhor nunca lhe entrou à mente, ao coração, e nunca lhe transformou o seu interior. Faltava a Judas a palavra que pode julgar o homem, mas a palavra que pode libertar o homem, mas a palavra que pode mudar o homem. Judas nunca se deixou tocar por ela. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo diz solenemente como o evangelho muda uma pessoa. Diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem que é ouvida mediante a palavra de quem? De Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, pela palavra do Cristo. Judas nunca se deixou tocar pela palavra de Cristo. Seguiu sua tradição, seguiu seus próprios valores, suas intenções, negociou Jesus, irmãos, por mais 30 moedas, além de todas as outras que já tinha retirado da sacola, porque fora seduzido por um espírito que é do mundo. João capítulo 6, versículo 63, irmãos, nos dá a clareza do que Judas precisava e que todos nós precisamos. João 6, 63. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse de Jesus são espírito e vida. Quando um crente tem contato íntimo e profundo com a palavra de Deus, irmãos, ele se deixa transformar. Quando um crente senta num culto como esse, abre a sua escritura e deixa que o Deus revelado revele a você a sua palavra, que o Deus encarnado permita que você encarne essa palavra viva, você será transformado. Mas se você olha para esta palavra com ceticismo, se você observa com total ignorância e falta de fé, o que acontecerá com você, o que acontece com Judas, o seu ceticismo e sua incredulidade será maior do que a sua fé. A terceira lição que quero passar aos irmãos, está no versículo 2, agora não mais a lição tão somente da ressurreição, ou a lição do ceticismo, mas a lição do serviço. Está no versículo 2, João capítulo 12, versículo 2, vamos ler todos juntos? Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Eu gosto da sutileza de João, de colocar Marta no meio da cena, quase que não fazendo nada, mas fazendo tudo. Essa cena aqui está repetida nos evangelhos sinóticos, narrada até com alguma proporção de diferença e narrativa. Mas o texto aqui, irmãos, é peculiar dos objetivos pelos quais o Espírito Santo incumbiu João a narrar a Escritura. Deram-lhe um jantar, Marta servia. Marta se mostra coerente, irmãos, com a lição do serviço na vida cristã. Marta amava Jesus. Marta tinha um relacionamento tão profundo com Jesus que decidiu mostrar a Jesus o quanto ela o amava pelo serviço. Aprendi na caminhada cristã que a vida cristã é uma vida de serviço cristão. João capítulo 13, versos 14 e 15, o Senhor Jesus, na sequência, se em João 11, ele fala de Lázaro ressurreto, vai ressuscitar Lázaro. Se João 12, ele nos dá uma lição no jantar, conversando com uma família. Em João capítulo 13, Jesus nos dá a maior lição de serviço que a história poderia receber. João 13, 14 e 15 diz que ele tendo uma beca, ele tira aquela beca, coloca um manto, veste uma toalha, pega uma bacia e vai fazer o que, irmãos? Vai lavar os pés dos discípulos. Jesus não está olhando o exemplo de Marta e dignificando o exemplo de Marta ou valorizando o que ela está fazendo de mãos vazias, não. Cristo vai fazer o que Marta está fazendo, porque o serviço de Marta, irmãos, deve ser o serviço de todos nós. João 13, 14 e 15 diz assim: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. João 13, versos 14 e 15. A igreja que olha para Marta, que olha para a cena desse jantar, há de aprender a lição do serviço. A igreja está aqui para servir, irmãos, a todos aqueles que estão na nossa comunidade. Servimos aos aflitos, servimos aos que precisam de consolo, servimos aos que estão feridos, oferecemos cura e restauração. Servimos aos rejeitados, quando buscamos, os acolhemos e pregamos-lhes uma mensagem de arrependimento. Servimos aos famintos, que não estando mortos, têm fome, sede de justiça. Nós somos a igreja do Senhor, chamada a servir o Senhor. Nós somos, irmãos, como igreja, o corpo de Cristo, a encarnação da misericórdia de Deus aqui neste mundo. Amém, irmãos? Quantos de nós não queremos servir, irmãos, e estamos aqui para ser servidos? O maior entre nós, disse Jesus, é quem nos serve.
Que lição nos deu Marta, que sutileza do evangelista João, ao pegar a cena de Marta e ao colocá-la para nós como inspiração ao serviço. Era nessa semana, irmãos, eu estava para ir ao funeral na quarta-feira, e eu pensei comigo, vou sozinho. Pensei mesmo, vou sozinho. Toda hora tem que estar ligando para alguém, pedindo, implorando uma companhia, achando. Falei, não, vou sozinho. Aí daqui a pouco toco o telefone. Na verdade, o WhatsApp. Aí vem Marinete, pastor, tem vaga para 3 no carro? Falei, no meu carro tem, vai um na frente, 2 atrás. Aí falei, opa, eu já murmurei, Deus já ouviu o meu murmúrio e já respondeu a minha oração de incrédulo, porque eu ia sozinho. Daí a pouco toca de novo o WhatsApp, nem 10 minutos depois, é o Rodrigo Moreira. Pastor, eu estou aqui com o Ministério de Famílias, essa irmã do Ministério, eu não posso não estar lá, eu preciso de um lugar para mim e Miriam. Eu falei, se já não há meu carro, vai para a van. E naquele momento, irmãos, que virou 2, que virou 3, que virou 4, foi na verdade uma van cheia de gente, lá para Irajá, simplesmente para chorar com a irmã, porque até então foi uma missa, os católicos dominaram a cena, nós fomos acompanhar ali a situação, e na verdade usamos a palavra para orar e apresentar alguma coisa no final. Mas o que fizemos foi mostrar que o nosso serviço a Deus é lavar os pés e amar aquele que precisa do amor de Deus. Amém, irmãos? Que lição aprendi na tarde desta quarta-feira, e que lição aprendo olhando para o Evangelho de João, capítulo 12, vendo o serviço de Marta. Mas a terceira lição, eu quero já caminhar com esta lição, é a lição da entrega. Eu quero olhar para o versículo 3, irmãos, e pensar, que lição aprendemos na lição da entrega? Está no capítulo 12, versículo 3. Diz assim, então Maria, agora não mais Marta, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro daquele bálsamo. Eu gosto da lição da entrega, porque a lição da entrega é aquilo que praticamente falta muito na igreja. Hoje o Espírito Santo me chamou a uma cena que eu poucas vezes tinha visto, mas eu vou continuar vendo para me situar. Eu estava ali atrás da cortina, então como os irmãos não iam me ver e pensar que eu estou fuxicando o celular, eu abri o culto no YouTube, falei, deixa eu ver como é que está o YouTube, como é que está a igreja. Eu olhava para os irmãos, eu olhava para o canal. Eu sei que quando naquela tela, pastor Henri, entrou as ofertas, quando entrou na tela as ofertas, de 416 nós viemos para 390 na audiência. Aí eu me assustei, o Espírito Santo me chamou a atenção. Eu estava olhando, era para que eu soubesse. 416, 417, eu não sei quanto está agora, alguém confira aí quantos estão ouvindo agora a mensagem, quero a Deus estejam aí ouvindo. Mas o que me chamou a atenção é que quando lançou Zé Luiz ali as contas, contribuição e dízimo, e Exu me falou em ofertas, foi caindo, 416, 412, 417, 390. Falei, o pessoal foi para outro canal. Porque a entrega é difícil. Porque a entrega é valor. Porque a entrega impõe abrir mão daquilo que na verdade está no nosso poder. É um terreno que eu tenho, é um carro que eu possuo, é o salário que eu ganho e conquistei o quê? A duras provas, é um tal do eu. Mas nós não queremos servir. A lição, irmãos, de Maria é muito impressionante, pois ela pegou o seu melhor, o seu maior valor, causou escândalo a um discípulo, mas ela disse, o que é meu é teu, Jesus, e por tua misericórdia eu faço o quê? Eu entrego. Ela vai escandalosamente, irmãos, quebrar os rituais de sua cultura, porque nenhuma mulher instruída ou em sã consciência, soltaria os cabelos no jantar e em público. Ela não só vai ungir os pés com aquele nardo caro, caríssimo e farto de perfume, mas ela vai secar os pés com os seus o quê? Com os seus cabelos. Nos outros evangelhos, chega a se dizer em sentença esta mulher, se Jesus fosse mesmo Deus, saberia que ela é o quê? Pecadora. Porque ela causava escândalo com sua adoração. Sabe, irmãos, que o evangelho da entrega e que a vida de Maria impulsione nossa igreja a entregar aquilo que tem valor para Deus. Entreguemos nossa vida, entreguemos nossos filhos, entreguemos nossa casa, entreguemos nosso carro, porque não há evangelho sem entrega. Ninguém pode servir a dois senhores, irmãos, ou há de servir a Deus e amar a Deus, ou há de odiar o Senhor e servir a Mamon, porque ninguém pode servir a dois senhores. Diga assim, Deus tem misericórdia de nós. É fato, irmãos. É impressionante, mas é fato. Há pessoas sentadas nas igrejas, participando dos cultos, vendo transmissões, achando que, por exemplo, câmeras de filmagem dão em árvore. Como se nós não precisássemos comprar as câmeras, como se não precisássemos de recursos para sustentar os missionários, como se as pastas do coral nascessem algum pé de abóbora. Até isso Deus nos daria.
Quando olho a presença graciosa aqui, irmãos, de Maria, nessa entrega total a Deus, eu quero louvar a Deus pelo desprendimento de ofertar algo de grande valor ao Senhor. Vejo aqui, na verdade, uma grande pergunta: qual é o cheiro da sua devoção? Quantos de nós temos como doce perfume suave a Deus nossas ofertas? Mas quantos de nós estão cheirando a Lázaro 4 dias podres na sepultura por nossa corrupção de não darmos a Deus o nosso melhor? Qual é o cheiro de nossa adoração? Vejo aqui nesta mulher não somente desprendimento, mas vejo também sua humildade de amar o Senhor. Ela aos seus pés amou o Senhor, sentou aos pés de Jesus para aprender, sentou aos pés de Jesus para chorar, sentou aos pés de Jesus para agradecer. Que desprendimento desta mulher ao amar Jesus com algo que tem valor e preço, mas também com humildade, devoção e amor. E destaca em último lugar, irmãos, a presença da entrega total de Maria ao Senhor, quando ela tem coragem de fazer o que ninguém faria. Solta seus cabelos, vai escandalosamente adorar o Redentor e dizer a todos que Jesus é o bem mais precioso que ela tem e que vida somente Jesus. Ela tinha um irmão morto e reviveu, ela tinha um irmão perdido e foi achado, ela tinha alguém que não estaria naquela mesa, mas estava ali sentado. Que dizer? A Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Isto não tem preço, irmãos. É isso que assusta o mundo, mas esta mulher não se incomodou. Em Mateus 26:13 diz que a coragem de Maria, Mateus 26:13, será lembrada e proclamada no mundo inteiro, porque é uma adoração escandalosa, liberta, gritante, mas cheia de vida em Jesus. A última lição, irmãos, eu termino com esta lição, pois a hora já nos avança, está no versículo 1, onde comecei o sermão e quero terminá-lo. A última lição está no versículo 1. Vamos ler apenas o que está grifado. Vamos todos juntos? Só o grifado. Veio, pois, Jesus. Só até aí. Pastor, por que o senhor termina o sermão no início dele, onde o senhor começou contando da lição da ressurreição? Porque aqui, irmãos, está o segredo de tudo que aconteceu nesse jantar e nesta casa. Foi quando veio Jesus que esta família viu mudanças na sua casa. Sabe, Valdeci? O irmão era morto. A casa já era sem vida. O evangelho ainda não era conhecido como precisava ser. Mas um dia Cristo bradou naquela casa e disse: Lázaro, venha para fora. O embaraço se foi. Os panos que amarravam a religião mórbida daquele homem se foi. Ele fica de pé e tem que dizer: o meu Deus é poderoso para ressuscitar até os mortos. Eu fico pensando, irmãos, quando Jesus Cristo está na nossa igreja, quando Ele está nas nossas casas, que poder nós temos, que poder há. A presença de Jesus na igreja, a presença de Jesus num crente, a presença de Jesus num PGM, a presença de Jesus no lar é tudo que precisamos. Apocalipse capítulo 1 diz que Jesus é a presença real e a luz do candeeiro da igreja de Cristo nos últimos dias. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, a tristeza do Evangelho vai registrar: veio para os que eram seus, mas os seus não. Feliz Marta, Maria e Lázaro, que abriram sua casa para jantar com Jesus. Enquanto muitos judeus, João 1,11, não receberam Jesus, veja o versículo 1, veio Jesus, foi recebido e sentou naquela casa. Veja em João capítulo 1, versículo 12, o que aconteceu quando Jesus entra e adentra, irmãos, o jantar, a ceia ou a vida em nossa casa. João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vejo, irmãos, a sutileza do evangelista João, ao colocar centenas de vezes no evangelho de João, que vendo Jesus, vindo Jesus, estando Jesus e com Jesus. Eu destaco tão somente João 2,2 como exemplo. João 2,2, o texto diz claramente: há um casamento em Caná da Galileia, há uma festa acontecendo, mas João faz questão de registrar, João 2,2, e Jesus foi convidado. Por que essa sentença modifica tudo? Porque quando faltou vinho, pastor Henri, foi Jesus presente que transformou a água em vinho. Porque minha vida está de perna para o ar. Talvez Jesus esteja do lado de fora, tal qual no sermão de Laodiceia: estou à porta e bato. Hein, Lúcia? Estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo.
O jantar desta casa foi especial e poderoso, porque naquele momento Jesus Cristo fora convidado a realizar todos os milagres que uma família precisa. No Evangelho de João, capítulo 2, a transformação de água em vinho. Em João, capítulo 3, irmãos, o novo nascimento e a regeneração. Em João, capítulo 4, o milagre de uma mulher que tem casamentos e casamentos e uma vida destruída, mas ela bebeu e jorrou da água da vida. Em João, capítulo 5, um homem paralítico e coxo. Em João, capítulo 6, o alimento de uma multidão. Em João, capítulo 7, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, virá dentro dele um rio espiritual a jorrar para a vida eterna. Chegamos a João capítulo 12 para celebrar naquele jantar toda uma história de poder e milagre. Você pergunta, por quê? Porque Jesus, irmãos, é a conclusão desse sermão. Jesus é o centro de tudo na igreja. Jesus é o centro da mensagem do Evangelho. Jesus é o centro de nossas relações. Nós precisamos dar um lugar em nossa mesa de jantar, em nossa mesa de almoço, em nossa mesa de café, em nossa cabeceira de cama, em nosso computador, em nossa geladeira. Jesus quer reinar em nossos lares, irmãos. Precisamos lembrar, pode colocar a conclusão do sermão, que Jesus é o centro. Por quê? Eu quero dizer, porque tudo no Evangelho é sobre Jesus. Porque tudo na palavra de Deus é sobre Jesus. A ressurreição de Lázaro tem a ver com Jesus e com o poder e com a autoridade que é no nome de Jesus. Por isso você viva para dizer e celebrar: Deus, eu te louvo pelo poder da vivificação, porque estava morto e revivi, estava perdido e fui achado. A ressurreição de Lázaro é a prova final de que todos nós também somos em Cristo e pelo poder de Jesus Cristo vivificado. Tudo isso numa mesa de jantar. Jesus é o centro, irmãos. A segunda coisa que perceba é que Jesus é o centro a ser aquela pessoa que com sua palavra vai julgar e vai confrontar o ceticismo de Judas. Sim, o ceticismo e a incredulidade de Judas estão ali reveladas graças à presença santa e justa de Jesus naquele lugar. Ele não precisou julgá-lo, a palavra de Deus já o julga, é o que diz o texto. Gosto da terceira expressão de que Jesus é o centro, por quê? Porque o serviço de Marta é integralmente a Jesus. Marta está possuída pela mensagem do Evangelho que diz: porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória pois a ele o quê? Eternamente amém. Esse é o ensino do Paulo. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, tudo seja feito para o quê, irmãos? Para a glória de Deus, porque Jesus é o quê, irmãos? Ele é o centro. Eu não sei como nós conseguimos hoje estar na igreja, mas não adorar Jesus, ou não celebrar Jesus, ou não falar de Jesus. Eu não sei como nós conseguimos passar uma semana sem tocar na Bíblia, a palavra sagrada de Jesus. Significa dizer que Jesus ainda não é o centro de nossa vida. Se Ele não é o centro de nossa ressurreição, se Ele não é o confrontador e juiz de nossas ações, se Ele não é aquele a quem servimos, Ele ainda não é o centro. E por fim, irmãos, a entrega total de Maria e sua adoração. Jesus foi o Senhor de seus bens, Jesus foi o Senhor de seu bálsamo, Jesus foi o Senhor do seu perfume, Jesus foi o Senhor da sua coragem, Jesus foi o Senhor da sua humildade, Jesus foi o Senhor de Maria em todos os seus caminhos, porque Jesus é o que, irmãos? É o centro. Que lição preciosa e poderosa encontro no Evangelho a dizer nessa noite à nossa juventude, aos nossos adolescentes, à nossa igreja, aos pais que estão aqui presentes. Faça de Jesus o centro da sua vida, meu irmão. Dê prioridade a Jesus em todos os seus 7 dias por semana. Não pense que você só tem contato com Jesus quando você está nesse templo ou em algum outro templo, sentado em algum banco com a sua Bíblia na mão. Não. Jesus quer ser o Senhor do templo que é você. Ou não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo de Deus. Jesus quer ser o centro do seu banheiro lá da sua casa. Ele quer ser o centro lá do escritório que você tem, e que talvez você faça as coisas lá que ninguém sabe. Você precisa entregar esse lugar para Jesus, querido. Em nome de Jesus, Ele quer ser o centro. Quem sabe você tem bens que Jesus não toca. Quem sabe você tem lugares da Bíblia que você não deixa o Evangelho penetrar. Há muita gente repudiando o Evangelho de Jesus, as palavras de Jesus, porque tem um Evangelho centrado em si e não em Jesus. Quantas moças pedem, pastor, pula em nome de Jesus o capítulo 5 de Efésios. Eu não quero saber de submissão. Que evangelho é esse que não tem o capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios? Que evangelho é esse que não tem o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, que trata da sexualidade? Que evangelho é esse? Nós não podemos expurgar, irmãos, da Bíblia Sagrada e do Evangelho, aquelas que são as verdades de Deus para nós nessa noite. Jesus precisa ser o centro. O poder e o milagre da ressurreição de Lázaro aconteceu porque Jesus foi chamado, irmãos. Chama depressa e avisa para ele que aquele que ele ama está o quê? Está doente. E quando ele chegou, simplesmente disse, Lázaro, sai
afora. Eu queria, mãe, que você nessa noite, em nome de Jesus, você que tem um filho, mãe, você que tem um filho perdido aí, perdido, você vai hoje se ajoelhar e vai dizer como o Senhor Jesus, naquele dia com Marta e Maria, chamou aquele homem morto. Você vai dizer assim, como o pastor ensinou de manhã hoje, em nome de Jesus, você vai pedir aquilo que Jesus pediria, em nome de Jesus, que meu filho que está morto volte a viver. Você crê nisso? Diga amém. Eu penso nas mães que estão aqui hoje. E quantas mães têm filhos e filhas mortos, porque não têm pedido a Jesus para que Ele realize na sua casa o que Ele tem poder para fazer. Você vai dizer assim, meu filho, saia para fora, volta a viver, saia dessas amarras. Eu queria pedir às mulheres e também os maridos que estão aqui, cujo casamento, irmãos, está sendo destruído pelo adultério, pela mentira, pelo esfriamento. Você vai dizer assim, marido, sai para fora dessa casca pecaminosa. Marido, saia desse laço de pecado. Mulher, saia desse lugar terrível. Você vai dizer, em nome de Jesus. Porque Jesus é o que, irmãos? É o centro. Eu quero falar com você que tem passado tempo na igreja, não oferta, não contribui, não dá dízimos, não crê, irmãos, nas bênçãos do Evangelho de contribuir. Irmãos, se liberte da sua incredulidade. Saia desse ceticismo. Você precisa permitir que Deus governe sobre os seus bens. Eu vou dizer uma coisa mais para você. Você só não avança mais, porque Deus não tem como abençoar mais você. Ele abençoa o outro, porque o outro contribui e você não. Se as coisas que você tem forem confiadas para o Senhor vai confiar coisas muito maiores a você, porque Deus sabe que pode contar com você na obra dele. Faça como Maria, meu irmão, seja um adorador extravagante, traga o que tem preço, o que tem valor. Entregue a quem, irmãos? Entregue ao Senhor. Mas acima de tudo, quero me lembrar de Marta e termino com Marta. Que serviço você pode prestar à igreja? Tomar conta de carros, estacionamento, operar o nosso som, ser alguém que cuida da iluminação, ser um recepcionista, sorriso ali na porta com o seu crachá, ser um diácono carregando bandejas, visitando, levando cesta básica, eu não sei. Ser alguém que conduz o louvor, ser alguém que arruma e cria um ambiente de culto, ser um menino que entrega o microfone nas mãos dos pastores e líderes, eu não sei. Mas você precisa ser como Marta. Você precisa servir ao Senhor. Você que está aí sentado, salvo e satisfeito, o evangelho dos 3 S, né? Você precisa se levantar para servir Jesus. Conheça agora o novo aplicativo da PIBCG Rio. Mais conteúdos exclusivos. Notícias de primeira mão. Bíblia e estudos direto no seu celular. Palavras edificantes. Agenda de atividades. Ofertas e doações. E é claro, culto online interativo. Tudo isso e muito mais em nosso novo aplicativo da PIBCG Rio. Baixe agora na loja de aplicativo do seu celular e compartilhe com amigos e familiares.